Bom dia, sexto ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é terça-feira e nós vamos concluir a correção da nossa lista de revisão, tá bom? Lista de língua portuguesa do primeiro bimestre. Ontem nós fizemos a correção, enviei uma videoaula para vocês de correção da primeira à 20ª questão da lista. Hoje nós vamos concluir, certo? Vamos até a última questão. Lembrando que todo o conteúdo que está aí na lista, ele está sendo trabalhado nos livros, nós trabalhamos aí em videoaulas, tá bom? E também qualquer dúvida que você tiver a respeito de cada questão, de qualquer questão, participe do plantão que acontece das 7 às 11 da manhã e nós vamos aí sanar essas dúvidas, tá bom? Vamos lá? Vamos para a 21ª questão. A partir dela aí nós vamos fazer a correção até o final, tá? Não deixe de fazer a correção de toda a lista, de preparar aí sua lista de revisão para ser justamente o seu material de revisão para você estudar para as avaliações, tá bom? E para você reforçar aí os conhecimentos que você adquiriu no primeiro bimestre, para você entender aquilo que você ainda não tinha conseguido compreender. Esse é o momento, a revisão serve para isso, tá bom? Vamos continuar aqui a partir da 21. Qual nome se dá ao conjunto de símbolos empregados com o objetivo de estabelecer comunicação? No primeiro capítulo, tanto de língua portuguesa quanto de gramática, nós trabalhamos aí comunicação, linguagem, e aí vimos diversos conceitos, dentre eles o de código. Código é justamente esse conjunto de símbolos que nós utilizamos aí, nós empregamos para nos comunicar, tá bom? Então, código, letra C, é o conjunto de símbolos empregados para a comunicação, para nos comunicarmos. Aí nós temos signo, alfabeto e letra, que não é o caso, né? Cada uma aqui tem o seu conceito, né? Por exemplo, letra é a tentativa de representação do som. Nós já vimos aí em outras questões, né? Do som do fonema, dos fonemas que nós utilizamos para nos comunicar, né? Vamos para 22. Dê 3 exemplos de linguagem verbal. Aqui é para nós colocarmos 3 exemplos em que nós fazemos o uso da linguagem verbal. Lembrando que a linguagem verbal ela se estabelece tanto pela escrita quanto pela fala, né? A carta e bilhete são gêneros em que nós utilizamos a linguagem verbal, né? A escrita, as palavras. Lembrando que são exemplos aqui, sugestões de resposta, tá bom? Não desconsidere aquela que você colocou. A conversa, nós estabelecemos conversa através da linguagem verbal, né? Da fala. Fala é linguagem verbal. Outro aqui exemplo, letra de música. A letra de música, a letra da música, ela tem a linguagem verbal, certo? Ela é construída com linguagem verbal. 23. Agora, mais 3 exemplos de linguagem não verbal. E aí nós vimos que a linguagem não verbal, ela acontece com desenhos, cores, imagens, gestos. E é isso que eu quero que vocês coloquem aí, né? Eu coloquei aqui como sugestão de resposta, desenho, cores e gestos. Porque nós sabemos que os desenhos são exemplos aí de linguagem não verbal. Cores, nós percebemos aí, por exemplo, no sinal de trânsito, né, o semáforo, as cores ali, elas nos comunicam, linguagem não verbal. Gestos também, nós vimos que gestos são exemplos de linguagem não verbal. Vamos para a 24ª questão. O que é linguagem mista? Nós vimos aí linguagem verbal, linguagem não verbal e a mista. A mista é aquela em que há ocorrência tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal, certo? É aquela em que se utiliza as duas, a linguagem verbal
e a linguagem não verbal simultaneamente, tá bom? Ao mesmo tempo. 25. Veja a tirinha. Aqui nós temos uma sequência de desenhos. Agora responda. Qual o tipo de linguagem presente na tirinha? Aqui nós temos uma sequência de imagens, nós não temos palavras. Então, esses desenhos aí são linguagem não verbal. Representam, né? São representações aqui de linguagem não verbal. Linguagem não verbal é a nossa resposta. 26. O que são vogais? Marque a alternativa correta. Então, é uma questão aí de múltipla escolha para nós marcarmos o conceito de vogal. Vogal são fonemas entendidos como tons, sons fortes, não encontram obstáculos no aparelho fonador ao serem pronunciadas. Será que já encontramos a resposta, hein? B, são sons fracos que o aparelho fonador produz. C, ruídos sem sentido produzidos na fala. Ou letra D, é uma variação linguística. Quando nós trabalhamos com fonemas, nós trabalhamos as vogais. E o que são as vogais? São sons fortes, são tons, chamados de tons também, né? Que a letra A são fonemas entendidos como tons, sons fortes. Não encontram obstáculos no aparelho fonador ao serem pronunciadas. Quando nós falamos e pronunciamos as vogais, elas saem livremente. A, E, I, O, U. Não tem nenhuma barreira. Então, letra A. 26, letra A. 27. O que são semivogais? Marque a alternativa correta. Agora nós vamos para as semivogais. Nós vimos que as vogais são os tons. E as semivogais? São sons que não acompanham as vogais? Isso está correto? Letra B, são semitons, sons um pouco mais fracos que os tons, os fonemas I e U acompanham as vogais. Opa, essa resposta aqui já está bem coerente, né? Vamos ver as outras. C, são fonemas fortes, ou letra D, acompanham as consoantes? A nossa resposta correta é a letra B, porque, olha o conceito, são semitons. Semivogais são semitons, as vogais são tons. As semivogais, elas são mais fracas que as vogais. Sons um pouco mais fracos que os tons. E nós temos como semivogais os sons, os fonemas I e U, acompanhando as vogais. Então, a semivogal, ela sempre vai acompanhar a vogal, tá bom? Não acompanha a consoante, como a letra D disse aqui não, tá bom? Elas acompanham as vogais. 28. Agora, o que são consoantes? Marque a alternativa correta. Nós já vimos o que é vogal, o que é semivogal e agora o que é consoante. Letra A, são fonemas semifortes, não possuem obstáculos. B, são letras pronunciadas sem obstáculos. Letra C, fonemas vocálicos, ou letra D, são considerados ruídos, pois há obstáculos no aparelho fonador ao serem pronunciados. Pessoal, é a letra D, né? Não são fonemas semifortes, possuem sim obstáculo. Quando eles são, as consoantes são pronunciadas, elas encontram alguns obstáculos aí no aparelho fonador, por isso que são chamados de ruídos também. Não são letras pronunciadas, são fonemas, tá bom? E encontram obstáculos e não são fonemas vocálicos, né, pessoal? Nós estamos tratando de consoante. Letra D, são considerados ruídos, pois há obstáculos no aparelho fonador ao serem pronunciados. O aparelho fonador, né, é o conjunto de órgãos aí que nós temos para falar, para sair o som, o fonema, a fala. 29. Quais são as 3 letras que não faziam parte do nosso alfabeto antes do novo acordo ortográfico? Nós falamos disso não tem muito tempo. O nosso alfabeto, ele ganhou 3 letrinhas aí depois do último acordo ortográfico, que foi a letra W, Y e K.
Elas não faziam parte do alfabeto brasileiro, agora fazem. 30. Qual das palavras a seguir possui o som de X como em xícara? Observe, eu quero que vocês analisem o som de X em xícara. Vamos pronunciar a palavra xícara. Olha, é um som chiado, né? Xícara. Agora, exercício. Epa, esse X aqui não tem esse mesmo som, não. Xícara, exercício. Esse X aqui está com som de Z, né? Então, não é ela. Chapéu. Agora é diferente. Chapéu, xícara. É o mesmo som, certo? Mas espera aí, professora, aí tem CH. Tudo bem, a gente tem que encontrar o som, tá bom? O som aqui, no caso, é esse chiado, que nessa palavrinha aqui é representada pelo dígrafo CH. C, exato e azul. As outras com o sonzinho aí de Z, né? Tanto exercício, exato, azul. 31. Qual a maior diferença entre a parábola e a fábula? São os dois gêneros textuais que nós trabalhamos aí até agora, né? A fábula e a parábola. E nós vimos que há algumas semelhanças entre esses gêneros textuais. Porém, há uma diferença aí que é fundamental e é ela que nós vamos colocar aqui. Quando nós trabalhamos as fábulas, uma das primeiras coisas que nós trabalhamos ali, estudamos, foram as suas características, né? E a fábula tem uma característica fundamental de que os seus personagens são animais, mas esses animais, eles possuem características humanas, eles agem como humanos, eles falam, eles combinam ali, eles fazem contrato, descumprem, enfim, eles agem como seres humanos, até porque a fábula ela tem uma função aí de trazer um ensinamento, né, de trazer uma lição moral para nós. A parábola também tem essa função aí de trazer um ensinamento para nós, mas quando nós tratamos de fábula, os animais têm características humanas, certo? Então é um gênero ali bem lúdico, bem pedagógico, até voltado para um público mais infantil. Então, a principal diferença ali são os personagens, né? Porque a parábola, os personagens ali são pessoas, são homens, humanos. Pode haver animais? Claro, só porque esses animais não têm características humanas, né? Então, lá na parábola, os animais agem como animais. Na fábula, não. Na fábula, eles têm um comportamento, têm ações humanas. São caracterizados ali como humanos, com características humanas. Os personagens na fábula, na fábula, os personagens são animais com características humanas, ao contrário da parábola, que possui pessoas como personagens. Assim como a fábula, a parábola tem a intenção moral, ou seja, apresenta um ensinamento. Leia a parábola a seguir e responda as questões seguintes. A flor da honestidade. Então, aqui vamos trabalhar uma parábola. A flor da honestidade. Conta-se que por volta do ano 250 a.C., na China antiga, um príncipe da região norte do país estava às vésperas de ser coroado imperador, mas, de acordo com a lei, deveria se casar. Sabendo disso, resolveu fazer uma disputa entre as moças da corte, inclusive quem quer que se achasse digna de sua proposta que não pertencesse à corte. No dia seguinte, o príncipe anunciou que receberia, numa celebração especial, todas as pretendentes e apresentaria um desafio. Uma velha senhora, serva do palácio há muitos anos, ouvindo os comentários sobre os preparativos, sentiu uma leve tristeza, pois sabia que sua jovem filha nutria um sentimento de profundo amor pelo príncipe. Ao chegar à casa e relatar o fato à jovem filha, espantou-se ao saber que ela já sabia sobre o desafio e que pretendia ir à celebração.
Então indagou incrédula: minha filha, o que você fará lá? Estarão presentes todas as moças mais belas e ricas, as mais belas e ricas moças da corte. Tire esta ideia insensata da cabeça. Eu sei que você deve estar sofrendo, mas não transforme o sofrimento em loucura. A filha respondeu: não, querida mãe, não estou sofrendo e muito menos louca. Eu sei perfeitamente que jamais poderei ser a escolhida, mas é minha única oportunidade de ficar, pelo menos, alguns momentos perto do príncipe, e isto já me torna feliz. À noite, a jovem chegou ao palácio. Lá estavam de fato todas as mais belas moças, com as mais belas roupas, com as mais belas joias e com as mais determinadas intenções. Então, inicialmente o príncipe anunciou o desafio: darei a cada uma de vocês uma semente. Aquela que dentro de 6 meses me trouxer a mais bela flor será escolhida minha esposa e futura imperatriz da China. A proposta do príncipe não fugiu às profundas tradições daquele povo, que valorizava muito a especialidade de cultivar algo, sejam relacionamentos, costumes ou amizades. O tempo foi passando e a doce jovem, como não tinha muita habilidade nas artes da jardinagem, cuidava com muita paciência e ternura a sua semente, pois sabia que se a beleza da flor surgisse na mesma extensão de seu amor, ela não precisaria se preocupar com o resultado. Passaram-se 3 meses e nada surgiu. A jovem tudo tentara, usara de todos os métodos que conhecia, mas nada havia nascido. Dia após dia, ela percebia cada vez mais longe o seu sonho, mas cada vez mais profundo o seu amor. Por fim, os 6 meses haviam passado e nada havia brotado. Consciente do seu esforço e da sua dedicação, a moça comunicou à mãe que, independentemente das circunstâncias, retornaria ao palácio na data e na hora combinada, pois não pretendia nada além de mais alguns momentos na companhia do príncipe. Na hora marcada estava lá, com seu vaso vazio, bem como todas as outras pretendentes, mas cada jovem com uma flor mais bela do que a outra, das mais variadas formas e cores. Ela estava admirada, nunca havia presenciado tão bela cena. Finalmente chega o momento esperado, e o príncipe passa a observar cada uma das pretendentes com muito cuidado e atenção. Após passar por todas uma a uma, ele anunciou o resultado, indicando a bela jovem que não levara nenhuma flor como sua futura esposa. As pessoas presentes na corte tiveram as mais inesperadas reações. Ninguém compreendeu por que o príncipe havia escolhido justamente aquela que nada havia cultivado. Então, calmamente, o príncipe esclareceu: esta foi a única que cultivou a flor que a tornou digna de se tornar uma imperatriz, a flor da honestidade, pois todas as sementes que entreguei eram estéreis. 32. Qual o ensinamento moral da parábola A Flor da Honestidade? Aqui nós fizemos a leitura de uma belíssima parábola e esse texto ele tem a intenção de trazer um ensinamento para nós, né? Qual é esse ensinamento? Ele não está explícito ali no final do texto como na parábola, né? Aliás, como na fábula, algumas fábulas. Ali ele trata uma situação, traz uma situação, problema, para trabalhar a questão da honestidade, né? O título já é bem explicativo, né? A flor da honestidade. E com isso que nós aprendemos? Que nós não podemos enganar ninguém, né? Porque aquelas damas ali que tentaram enganar o príncipe e a todo mundo,
elas nada ganharam, né? Quem ganhou foi aquela que foi honesta, aquela que foi verdadeira ali em suas ações e levou realmente ali o resultado verdadeiro, né? A flor não nasceu e ela foi com o seu vasinho ali vazio e foi aqui conseguiu se casar com o príncipe, né? Então, que devemos sempre ser honestos e justos com as pessoas, que nós devemos ser verdadeiros com as pessoas, que nós não podemos enganar as pessoas. Enfim, aqui está uma resposta, um gabarito, mas aí você vai escrever com suas palavras, tá bom? 33. Por que as outras donzelas trapacearam? Porque elas queriam muito ficar com o príncipe, né? E ele diz que a prova seria isso, seria a questão de levar, né? Seria o desafio ali de levar a planta depois que a flor nascesse, né? A flor fosse cultivada ali, porque elas queriam se casar com o príncipe e pensaram que não seriam descobertas, né? Elas imaginaram ali que o problema estava na flor, mas na verdade não havia problema algum com elas, né? Era justamente essa a prova do príncipe. 34. O príncipe levou em consideração a beleza ou a riqueza de suas pretendentes? Justifique sua resposta. Outro ensinamento aí, né? Que nós podemos retirar dessa parábola. O príncipe, ele levou em consideração a honestidade, o caráter da moça, né? Das damas ali. E no caso, ele não escolheu a mais bonita, a mais estonteante, nem a que levou a flor mais bonita, e sim a que foi mais honesta. O príncipe levou em consideração apenas a honestidade e não a beleza. Justifique sua resposta, pois ele escolheu aquela que agiu de acordo com a honestidade, aquela que foi verdadeira, aquela que apresentou ali ser justa. 35. Qual tipo de narrador da parábola A Flor da Honestidade? Nós vimos aí algumas atividades, já trabalhamos esse conceito de narrador, né? O narrador no texto, ele pode ser tanto personagem quanto observador ou onisciente, né? Nem o observador nem o onisciente, eles participam da história, eles apenas contam a história, né? O personagem, por sua vez, ele conta a história e participa dos fatos. Aqui nós temos um narrador observador, também conhecido como narrador em terceira pessoa. 36. Marque a correta. O que são atos de fala? Vamos lá, nós trabalhamos também, não tem muito tempo, atos de fala, frase e contexto, né? E o que são aqui atos de fala? A. Os pensamentos, sonhos e sentimentos. B. Fatos que raramente acontecem conosco. C. Ações que acontecem por meio da palavra. Ou letra D. A frase não é um ato de fala, pois é muito curta para assim se constituir. Atos de fala, olha esse nome, atos de fala, são ações através das palavras, né? Por meio da palavra. São ações que acontecem por meio da palavra, quando nós estamos conversando, nós estamos dialogando. Observe, são ações, nós utilizamos aí verbos para indicar esses atos de fala, né? E nós temos um ato de fala aí, que é o menor ato de fala, é a frase, né? Nós vimos que a frase é o menor ato de fala. Então, essa D aqui está incorretíssima, né? Os pensamentos, sonhos e sentimentos não. Fatos que raramente acontecem conosco. Nós utilizamos atos de fala aí cotidianamente, né? O tempo todo. 37. Qual é o menor ato de fala? Nós acabamos de falar, é a frase. A frase é o menor ato de fala. 38. Quais são as frases que dependem do contexto para serem compreendidas?
Nessa aula também nós falamos sobre isso. Nós temos algumas frases que dependem do contexto. E o que é o contexto? O contexto é a situação ali comunicativa. Elas precisam estar inseridas no contexto para nós realmente compreendermos o seu sentido. Então, são frases de situação ou de contexto, tá bom? 39. Como se chamam as frases que contêm todos os elementos necessários para serem compreendidas? Observe, elas possuem todos os elementos necessários, elas não dependem do contexto. São chamadas de frases completas, tá bom? Não são frases de situação, frases completas. 40. Relacione a primeira coluna com a segunda. Aqui nós vamos ver os tipos de frase, né? Declarativa, exclamativa, interrogativa, imperativa e optativa. Vamos lá. Expressam emoções e terminam com ponto de exclamação. São frases exclamativas. 2. Expressam desejos. Essas daqui são diferentes, elas expressam desejos, são as optativas. As optativas vão expressar desejos. Quais são aquelas que veiculam informações? São as declarativas. As frases declarativas são aquelas que veiculam informação. Ela tem essa função aí de veicular informações. Então, 1. Formulam perguntas e terminam com ponto de interrogação. São as interrogativas. 3. E por último, aquelas que expressam ordem. São as imperativas. 4. Então a sequência fica 2, 5, 1, 3, 4. O contexto se constitui das circunstâncias que acompanham um fato, uma situação, um acontecimento. Agora, leia a tirinha a seguir para responder a pergunta. Então, vamos lá. Aqui tem um conceito muito importante para nós, que é o de contexto. Que é contexto, né? Ele é a circunstância, né? O contexto do texto, ele se constitui ali das circunstâncias que acompanham o fato, uma situação, um acontecimento. Então, é aquilo que vai cercar ali, né, o ato de fala. Vamos lá. Deus ajuda a quem cedo madruga. Amanhã de manhã, Deus vai ter o que fazer. 4. Se a fala de Mafalda, amanhã de manhã, Deus vai ter o que fazer, fosse lida sem levar em consideração os quadrinhos anteriores, ela teria o mesmo sentido? Por quê? Vamos lá, nós temos aqui um quadrinho, história em quadrinhos, uma HQ, e Mafalda está ali lendo e vê esse dito aí, né? Deus ajuda quem cedo madruga. E aí ela vai lá no quarto, então observe, tem toda uma situação. Os quadrinhos aqui estão mostrando com a linguagem não verbal a situação. Ela foi lá, colocou o despertador para bem cedinho, né? Que provavelmente é a mãe, né? A mãe e o pai. E ela disse, amanhã de manhã Deus vai ter o que fazer. Porque eles vão acordar muito cedo, né? Porque ela leu a frase que Deus ajuda quem cedo madruga, para Deus ajudá-los, né? Então, observe que tem toda uma situação ali, um contexto, né? Vai contextualizar, a sua fala é contextualizada. Mas se nós víssemos isso daqui, amanhã de manhã Deus vai ter o que fazer, mas tá bom, como assim? Qual é a situação? Se essa frase aí fosse colocada fora desse contexto, nós entenderíamos? Não, né? Pois não entenderíamos a ironia em sua fala. Nós entenderíamos o que a frase quer dizer, né? Amanhã de manhã Deus vai ter o que fazer. Mas, peraí, qual situação? Vai ter o que fazer? Fazer o quê? Né? Então, tem toda uma situação específica ali para entendermos o sentido ali específico da utilização daquela frase. Então, não entenderíamos a ironia em sua fala, não saberíamos o porquê de Deus ter o que fazer, enfim. 42. Passe as frases a seguir
que estão na forma afirmativa para a forma negativa. Nós vimos que nós temos a forma negativa, né, na nossa fala. Nós utilizamos aí algumas palavrinhas para indicar a forma negativa. E nós vamos fazer isso agora, transformar as que estão na afirmativa para a negativa. Quero ir ao parque no final de semana. Quero ir ao parque no final de semana. A forma negativa ficaria como? Não quero ir ao parque no final de semana. O não aqui vai me indicar a negativa, a negação aí. B. Alguém disse o que fazer. Alguém disse o que fazer. A forma negativa ficaria como? Ninguém disse o que fazer. Ninguém disse o que fazer. C. Sabemos se amanhã terá aula. Agora, a forma negativa, não sabemos se amanhã terá aula. Olha o não aqui novamente, né? O não é o mais comum de utilizarmos aí para transformar as frases na forma negativa, para a forma negativa. 43. Marque a alternativa em que há dupla negação. Nós vimos também no livro de língua portuguesa que nós temos o costume aqui de fazer o uso da dupla negação. E aqui nós temos que encontrar o exemplo, a alternativa em que há essa dupla negação. Vamos lá? Não quero brincar de pique-esconde. B. Ninguém falou comigo hoje. C. Não tinha ninguém na escola. Letra D. Ninguém quis ir com vocês? Observe aqui. Não tinha ninguém na escola. Olhe, neguei 2 vezes. Não tinha ninguém na escola. É a dupla negação, mas é muito comum. Nós nem observamos que é uma dupla negação, né? Conscientemente. Nós utilizamos inconscientemente e nós entendemos que é porque não tem ninguém na escola, mas aqui é uma dupla negação. Não tem ninguém. Ninguém já é não ter, já é ser a ausência de alguém. Ninguém já é a ausência de alguém. E aqui nós temos o não para confirmar aí essa informação. Então, é uma dupla negação. Vamos agora para mais uma tirinha. Leia a tirinha. Olá, garotinha. Dê-me um beijo e terá uma bela surpresa. Schwack. Um príncipe. Ah, pensei que você fosse se transformar num pipoqueiro, padeiro. 44. Qual a onomatopeia presente na tirinha? Onomatopeia é uma figura de linguagem que nós ainda não trabalhamos a figura de linguagem, mas quando tratamos lá de ato de fala, frase, contextos, nós chegamos aí a tratar dessa situação aí, dessa representação do som, né? A onomatopeia é a representação do som. E o schwack aqui é justamente isso, tá bom? A onomatopeia é o schwack. 45. A onomatopeia indica qual acontecimento? A onomatopeia aqui, o schwack, indica o quê? O sapo se transformou em príncipe. Essa transformação aí, tá? Transformação do sapo em príncipe. 46. Os períodos são frases que são formalmente completas e que possuem indispensavelmente o verbo. O período, ele é chamado também de frases completas, né? Frases formalmente completas porque possuem verbo. Então, completando aqui a palavrinha verbo. 47. Os períodos se classificam de 2 formas. Quais são elas? Exemplifique cada uma. Vamos lá. O período, ele se divide, ele se classifica de 2 formas. Nós temos o período simples e o período composto. Como assim?
Período simples é aquele que possui apenas uma oração, apenas uma frase completa. E nós temos o período composto, que ele é formado por mais de uma oração, mais de uma frase completa ali que possui o verbo, tá bom? Isso agora nós estamos só compreendendo, começando a entrar aí nesse assunto, tá bom? Nós temos lá falando no livro de forma bem rápida sobre isso, porque nós vamos trabalhar de forma mais específica e profunda mais à frente, tá bom? Mas eu trouxe aqui pra gente já começar a compreender, porque lá no livro ele fala rapidamente sobre o período, tá bom? Porque nós estamos trabalhando as frases, né? O período é uma frase completa. 48. Leia o período a seguir e circule os verbos. Vamos lá, verbo é aquela classe de palavras que trata de ação, né? Revisando aí também, vocês já, com certeza, já trabalharam os verbos anteriormente, né? No 5º ano. Agora vamos relembrar aí. Verbos são palavras que indicam ações, fenômenos da natureza. Vamos encontrar os verbos aí nesses períodos aí. A garota pegou o caderno, abriu na página 30, leu o texto e estudou para a prova. Observem aqui essas palavrinhas em vermelho. Elas indicam ações. Ela pegou o caderno, é uma ação. Ela abriu na página 30, outra ação, abriu. Leu o texto e estudou para a prova. São verbos, tá bom? São esses 4 verbos. Se cada verbo indica uma oração, nós temos aqui 4 orações, tá bom? A presença do verbo me indica uma oração. Se eu tenho 4 verbos, eu tenho 4 orações, tá bom? Vamos lá. 49. Separe as sílabas. É um conteúdo também que vocês trabalham aí, né, nos anos anteriores. Então, vamos relembrar aí como separa sílabas, né? Limão. Limão. Nós temos 2 sílabas. Limão. Lembrando aí que cada sílaba nós vamos separar aí com um hífen, tá bom? Escola. Escola. 3 sílabas. Melancia. 4 sílabas. Melancia. Computador. 4 sílabas. Computador. Agora, relógio. Nós temos aqui 4 sílabas também. Livro. 2 sílabas. Indique se as palavras a seguir são monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas. Aqui nós estamos tratando da quantidade de sílabas que a palavra tem. Também é um conteúdo de revisão. Observem, se nós temos uma palavra que possui uma sílaba, nós temos a monossílaba. Se eu tenho uma palavra que possui 2 sílabas, a palavra é dissílaba. Se ela possui 3 sílabas, ela é trissílaba. Se ela possui 4 ou mais, ela é polissílaba. Porque poli é várias, né? Significa várias. Então, mono, 1, di, 2, tri, 3, poli, várias. Vamos lá. Pé. Pé possui uma sílaba, é uma palavra monossílaba. Estante. 3 sílabas, trissílaba. Literatura. Nós temos aí 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Literatura, são 5. 5 sílabas, polissílaba. 4 ou mais, polissílaba. Lua, dissílaba. Você, também dissílaba. Qual é a classificação das palavras a seguir quanto à posição da sílaba tônica? Também outro conteúdinho aí de revisão. Nós tratamos isso até nas primeiras aulas lá na avaliação diagnóstica, né? Vamos lá.
A sílaba, a palavra, ela também tem algumas classificações segundo aí a posição da sílaba tônica. Se na última sílaba nós temos a última sílaba como a mais forte, como a tônica, essa palavra ela vai ser oxítona. Se a sílaba tônica mais forte quando nós pronunciamos é a penúltima, aí nós temos uma paroxítona. Se for a antepenúltima, é uma proparoxítona, tá bom? Última oxítona é de trás para frente, da última para cá. A última, se a última é mais forte, oxítona. Se é a penúltima, paroxítona. Se for a antepenúltima, proparoxítona. Aqui nós vamos classificar segundo a sílaba tônica, a sílaba mais forte. A, sabia. Observe que a última sílaba que é a mais forte, sabia. Então, é uma palavra oxítona. Lâmina. Aqui nós temos essa primeira sílaba aqui, contando de trás para frente, a antepenúltima. Então, é uma palavra proparoxítona. Amigo. Amigo. Mi é a sílaba mais forte, então é a palavra paroxítona, porque é a penúltima sílaba. Fácil. Fácil é uma palavra paroxítona, tem duas sílabas. É a primeira ali, a penúltima de trás para frente, né? Aliás, é a penúltima sílaba, que é a mais forte. Então, ela é paroxítona. Giló. Giló, o ló tem até um acentinho aqui, me indica que é a sílaba mais forte, o ló, oxítona, porque é a última. Ideia. Ideia. Nós temos uma palavra paroxítona, é a penúltima sílaba que é a mais forte. Médico. Médico é a antepenúltima, proparoxítona. E céu é uma palavra monossílaba. Bom, eu tenho apenas um acento. Ó, eu tenho apenas uma sílaba, tenho acento aqui, né? Céu, o U aqui é uma semivogal, tá? Uma vogal e uma semivogal. 52. Escolha e circule no texto 3 palavras monossílabas de azul, 3 palavras de sílabas de verde, 3 palavras trissílabas de amarelo e 3 palavras polissílabas de vermelho. Carro de papel. Quando se fala em carro do futuro, a maioria das pessoas pensa em automóveis que não vão mais precisar de gasolina ou álcool, cujas portas abrem para cima e são super equipados com o que há de mais moderno em tecnologia. É assim que você pensa no seu carro, que você pensa o seu carro no futuro? Pois David Cali e Maurizio Santucci tiveram uma ideia diferente em Alto Futuro, um livro que, além de ser um livro com páginas para recortar e montar os carrinhos, Paper Toy, tanto a leitura como a brincadeira são muito, mas muito legais. Tem, por exemplo, o carro cacto, que é descrito como muito útil para manter os cachorros e os ladrões longe, já que é um veículo espinhento. O problema é que seus assentos também espetam. Tem também o carro focinho, que fareja vagas para estacionar a 200 metros de distância. Perfeito para ir a um shopping center, mas precisa de muito cuidado para não ficar resfriado. Tem ainda o carro encomenda. Se você não encontrar uma vaga, pode enviá-lo para casa pelo correio. O ruim é ter que colar 923 selos a cada vez que for mandá-lo pelo correio. E tem carro banheira, carro piquenique, carro migratório, carro invisível, carro peixe-gato e por aí vai. Agora escreva em suas devidas classificações. Aqui nós tínhamos que marcar, né? De verde, de azul as monossílabas, de verde as dissílabas, trissílabas de amarelo e vermelho as polissílabas.
marquei algumas aqui, se você tiver marcado outras não tem problema, tá bom? Conte aí as sílabas, se encaixar nessas classificações, ok. Aqui nós colocamos, faltou aí a letra D, polissílaba, tá bom? Você coloca aí num cantinho, certo? Eu acrescentei aqui as monossílabas que eu coloquei, das em de sílabas, carro, portas, livro, trissílaba, futuro, precisam e pessoas, e polissílaba, super equipados, gasolina e piquenique. 53. Por que o português brasileiro é diferente do português falado em Portugal? Nós trabalhamos aí o segundo capítulo do livro de gramática, né, a teoria, e lá nós falamos sobre a nossa língua, que é o português brasileiro, e nós vimos a quantidade de influência, né, que nossa língua recebeu aí para se tornar o português brasileiro. Tanto que o português brasileiro ele é bem diferente do português falado em Portugal e em outros países aí que falam que tem a língua portuguesa como língua oficial. E por que ele é diferente? Justamente por conta das influências, né? Nós vimos que os europeus vieram para cá, os portugueses vieram para cá, colonizaram o Brasil. Chegando aqui, havia os indígenas, né, que tinham suas línguas, e essas línguas aí também influenciaram. Os africanos também vieram e trouxeram aí bastante influência linguística. Portanto, a nossa língua, ela recebeu muitas influências, por isso ela é diferente. O português europeu, trazido com os portugueses lusitanos, entrou em contato com várias nações, principalmente com os africanos e os indígenas, nascendo assim a nossa língua, cheia de miscigenação. 54. Complete as lacunas. A linguagem verbal pode ser falada ou escrita, mas, embora todas as comunidades humanas falem ao menos uma língua, nem todas possuem a modalidade escrita. Logicamente, a fala surge primeiro que a escrita, que é uma consequência das necessidades comunicativas de seus falantes. Também está lá no livro de gramática, isso daí. A fala, ela surge primeiro, tá bom? Aí depois vem a escrita. Até na ordem aí, nossa mesmo, nós adquirimos primeiro que a fala, depois vem a escrita. 55. A pintura rupestre é chamada também de qual nome e por quê? Também no livro de gramática nós vimos isso, né? A pintura rupestre ela é chamada também de pictográfica, escrita pictográfica. Para muitos estudiosos, algumas pinturas feitas nas paredes das cavernas constituem as primeiras formas de escrita, né? E a palavra pictográfica vem do latim pictor, que significa pintura, e grafia, que é escrita, uma escrita por meio de pintura. 56. Qual o nome da escrita que combina figuras que representam ideias? Aqui também nós tínhamos aqui ideológica, tá bom? Mas é ideográfica. Então passa um tracinho aí e coloque ideográfica, tá bom? Não é cuneiforme, nem egípcia, nem alfabética. É escrita ideográfica, elas representam ideias. E aí nós tivemos lá um exemplo, né? Nós temos um exemplo de uma escrita ideográfica egípcia. Tá lá no livro de gramática. Mas aqui na 56 é a letra B. 57. Sobre variações da língua, marque V para verdadeiro e F para falso. Então, essas afirmações aqui, elas também estão lá no capítulo 2 do livro de gramática, tá bom? No capítulo A Nossa Língua. Vamos lá. Neologismos são palavras novas que entram no vocabulário trazendo novos significados. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Neologismos são novas palavras ou novos significados que as palavras ganham aí no nosso vocabulário, né? Na nossa língua. Nós vimos diversos exemplos, né? Por exemplo, palavras que antes não existiam e passaram a existir com o mundo da internet, com essas tecnologias como modem. Hoje em dia não são mais neologismos, né? Porque elas já estão na nossa língua aí.
mas elas não existiam, passaram a existir. Mito, uma palavra que nós vimos lá na aula que ganhou novos significados, novos sentidos aí atualmente. Então isso é neologismo, é verdadeiro. Então inclusive neo é um prefixo aí que significa novo, tá bom? Arcaísmos são palavras antigas que quase não são usadas, por exemplo, obséquio. Isso é verdadeiro, tá bom? Que não é falso, é verdadeiro, certo? O arcaísmo são as palavras que vão deixando de ser usadas aí na nossa língua, né? Por exemplo, obséquio, vosmecê, entre outros. A gramática traz vários exemplos, traz uma tirinha lá da professora Norma também, né, do Serafim, que traz vários exemplos de palavras que nós não usamos mais, nós nem sabemos o significado porque nós não usamos, né? Mas um dia essas palavras faziam parte, elas eram utilizadas, fazia parte do vocabulário das pessoas. Mas a sociedade vai se transformando, a língua também vai. E alguns termos deixam de ser utilizados, tá bom? Então, arcaísmos são palavras antigas que quase não são usadas. São usadas aí apenas em contextos aí bem específicos ou em textos bem antigos e tal. Sotaques são as línguas de outros países que estrangeiros falam ocasionalmente aqui no Brasil. Epa, peraí, nós vimos o que é sotaque. Mais abaixo nós vamos ver o conceito de sotaque, tá bom? Aqui é falso, não são línguas de outros países, não, tá? Não são línguas estrangeiras. Na próxima afirmativa, nós tínhamos aqui expressões faladas por determinados grupos, por exemplo, surfistas. Tais expressões são empregadas como forma de reconhecimento e afirmação desses grupos. Nós vimos que nós temos ali algumas palavras, algumas expressões que são utilizadas por grupos determinados e essa utilização, ela vem para trabalhar aí o reconhecimento e afirmação desses grupos. Então, eles utilizam ali uma forma de identidade, né? São as chamadas gírias, tá bom? Então, vocês podem até completar aí para ficar mais completo a afirmação. As gírias são essas expressões, tá bom? E é verdadeiro, tá bom? Próxima, o sotaque se constitui pelas diferentes formas de falar em determinadas regiões do país. Essa diferença se dá por fatores culturais e históricos. Agora sim, a língua é a mesma. É a língua, aqui vamos falar do brasileiro mesmo, do português brasileiro. A língua é uma só, mas aí determinadas regiões, por receber diferentes influências culturais e históricas, tem uma maneira, uma característica de falar esse português, é o sotaque, tá bom? Agora sim, verdadeiro. Jargões podem ser conceituados como gírias associadas às profissões. Está correto isso daqui? Sim, os jargões são como as gírias, né? Expressões ali específicas de um grupo, mas é um grupo voltado ali para o profissional, tá bom? Associados a certas profissões, verdadeiro. Nós vimos exemplos dos médicos, advogados, então tem o juridiquês, né, que são palavras, expressões ali bem técnicas, específicas daquela profissão. Leia a tirinha. Oba, plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba, de jaca, de manga? Não, de esperança. 58. Na tirinha acima, dois personagens da Turma da Mônica, Chico Bento e Zé Lelé, falam de uma maneira diferente, influenciada pelo contexto caipira. Isso é errado? Por quê? Nós temos aqui dois amigos conversando. O contexto aqui é de formalidade? Não. E outra coisa, quando nós tratamos de variação linguística, nós temos que tomar muito cuidado com a utilização de expressões como certo e errado, né? Valorar ali certa determinada variante e seus falantes, né? Nós vimos inclusive a questão do preconceito linguístico. Então, aqui não tem isso de errado, né? Não é errado. Nós devemos saber que existem situações, existem variações na nossa língua
E a norma padrão, aquela formal, que segue as regras da gramática, ela deve ser utilizada em algumas ocasiões. Mas não no caso da tirinha, porque ela apresenta uma situação informal, são dois amigos ali conversando, né, num contexto aqui bem caipira, nessa fala ainda caracteriza aí essa variante, portanto não tem nada de errado aqui. Leia o texto e responda. Sá passada era 7 de setembro, tava eu na cozinha tomando um pingo com mel e cozinhando um quilo de carne com mais tomate, para fazer uma macarronada com galinha assada. Quase caí de susto quando vi um barulho vindo de dentro do forno, parecendo um tiro de guerra. A receita mandou pôr milho de pipoca dentro da galinha para assar. O forno esquentou, o misturou e o fiofó da galinha explodiu. Nossa Senhora, fiquei branco que nem um litro de leite. Foi um trem doido demais. Quase caí dentro da pia. Fiquei sem saber de onde convim, não contou, broncovou. Observei que loucura. Graças a Deus, ninguém se machucou. 59. Após ler o texto acima, qual a região do Brasil essa variação pertence? Nós estamos tratando aqui, né, de uma representação da fala, né, de uma fala bem característica, provavelmente ali da região de Minas, né? Nós não vimos acima que há sotaque, que é essa diferença aí de fala da mesma língua em determinadas regiões. Então, aqui nós temos uma característica de um falante de Minas, aqui de Goiás também, né? Porque são sotaques bem parecidos. 60. Agora reescreva o texto utilizando a norma padrão culta da língua portuguesa. Então, nós vamos reescrever aqui, né? Sábado passado era 7 de setembro. Estava eu na cozinha tomando uma pinga com mel e cozinhando 1 quilo de carne com mais tomate para fazer uma macarronada com galinha assada. Quase caí de susto quando ouvi um barulho vindo de dentro do forno, parecendo tiro de guerra. A receita mandou pôr milho de pipoca dentro da galinha para assar. O forno esquentou, misturou e a galinha explodiu. Nossa Senhora, fiquei branco que nem um litro de leite. Foi um trem doido demais. Quase caí dentro da pia. Fiquei sem saber de onde eu vim, onde eu estou, para onde eu vou. Observe que loucura. Graças a Deus, ninguém se machucou. Então, transcrevemos aí a fala, né, utilizando a norma padrão da nossa língua. E terminamos aqui a nossa lista de revisão, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver a respeito da lista, dos conteúdos, das atividades, não deixe de participar do plantão, tá bom? E o plantão tem um horário para acontecer, então vamos ficar atentos aí a isso. Não deixe de assistir às videoaulas, estude para a avaliação que está chegando, tá bom? A respeito das avaliações, fiquem atentos que as informações vão ser passadas para vocês, tá bom? Nós estamos ainda vivendo em uma situação atípica, porque as aulas presenciais foram suspensas, então nós não podemos, por enquanto, aí, ter aula presencial, mas o prazo desse decreto está acabando. Mas, com o prazo acabando, vem outro, né? Então, vamos ver como vai ficar a situação das aulas, da escola, da educação, tá bom? Fiquem atentos a essas informações, a escola também vai informar vocês, tá bom? E lembrando que ontem eu enviei lá no grupo um arquivo com todas as atividades do bimestre que foram solicitadas, todas as páginas lá de forma bem detalhada. Então, olhe se você fez todas as atividades. Nós trabalhamos todo o capítulo 1 do livro de língua portuguesa, do livro Gênero, Leitura e Análise de Gramática. Começamos aí a trabalhar já o capítulo 2 no livro de língua portuguesa. Vimos a teoria da gramática, o capítulo 2 da gramática. Então, basicamente aí, capítulo 1 e início do capítulo 2, tá bom? Reveja aí a teoria, as anotações que você fez no caderno, as atividades e principalmente a lista de revisão, tá bom? Se apoie aí na lista de revisão para você ficar bem preparado para a nossa avaliação, tá bom?
horário, como vai acontecer essa avaliação, se vai ser de maneira remota, se vai ser presencial, depende de alguns fatores, mas vocês também vão ser informados. E outro detalhe importante, último recadinho aqui, simulado na sexta-feira. Sexta-feira tem o simulado. O simulado, ele contém ali questões de todas as disciplinas. Então tem português, história, geografia, ciências, matemática, em todas as disciplinas lá. E vai cair o que nós estudamos, tá bom? Então é isso, qualquer dúvida, entre em contato comigo durante o plantão e não deixe de enviar as atividades que faltam para o e-mail maxnayara@yahoo.com. Bons estudos para vocês, tá bom? Tenham um excelente restante de semana e até a próxima aula.